morte não acabou. Boa noite, Rede Jovem. Estamos reunidos mais uma vez para cultuarmos a Jesus através do nosso culto, através das redes sociais, unidos juntamente com vocês agora, nesse momento, e que o Senhor possa trazer uma revelação nova nessa noite da palavra dele para a gente, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Vamos orar antes de iniciarmos? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Nós te louvamos, Jesus, pelo alimento na mesa, pela provisão. Nós te louvamos por tudo, Senhor. Em meio às nossas tribulações, em meio às nossas dificuldades, nós queremos aprender a te adorar, a te exaltar, a nos gastarmos em ti, meu Deus. Nos ensina isso, Pai, porque eu sei que esses são dias, Senhor, que temos que aprender a estarmos contentes em toda e qualquer circunstância, meu Deus. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, nos ensina a estarmos satisfeitos, apesar da situação que temos vivido. Tão somente porque Tu és o nosso Deus, tão somente porque nós Te temos, Senhor, que Tu sejas o alvo e o motivo da nossa alegria. Senhor, nesta noite nós levantamos um altar de adoração neste lugar, a Ti, ao único que é digno, nos rendemos, Senhor, totalmente a Ti, subjugamos a nossa mente à obediência da Tua palavra, Senhor. Todo pensamento, meu Deus, seja lançado, seja subjugado pelo poder da Tua palavra na nossa mente, meu Deus. Fala conosco nessa noite, revela-nos, Senhor Jesus, aquilo que Tu queres de nós. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra, porque ela é poderosa, Deus, para transformar as nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Eu quero Te pedir, meu Deus, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo interagindo com a Tua igreja, falando com o Teu povo, Senhor. Que Tu cresças, Senhor, e eu venha desaparecer, que eu venha diminuir, para que Tu resplandeça, Senhor, para que Tu apareças, meu Deus. Essa é a minha oração sincera, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bem, amados, hoje nós vamos falar de um tema muito relevante para nós nesses dias, né? Gostaria de falar sobre resiliência. Eu acredito que resiliência é a essência da nossa fé, da fé cristã. E eu gostaria de debater com vocês um pouquinho sobre isso. Essa semana eu passei estudando sobre este tema e Deus falou muito forte ao meu coração, queridos, muito forte mesmo. Confrontou em muitas áreas da minha vida com relação a esse assunto. Eu tenho algumas definições aqui sobre resiliência e eu gostaria de compartilhar com vocês. Resiliência é uma palavra que vem do latim resílio, que significa voltar ao normal. O conceito foi criado pelo cientista inglês Thomas Young, que fazia estudos sobre a elasticidade de materiais. O termo resiliência surgiu da física e refere-se à capacidade que certos materiais têm de acumular energia quando são submetidos a um esforço. E cessado o esforço, retorna ao seu estado natural sem sofrer deformações permanentes. Um exemplo para nós entendermos melhor: o elástico, o cotton, a vara do salto à altura, são materiais que, se nós, por exemplo, o elástico, a gente estica, quando a gente para de esticá-lo, ele volta ao seu estado normal, ao seu estado de como ele estava antes de ser esticado. O cotton, da mesma forma. A vara do salto em altura, ela enverga bastante, parece às vezes que vai até quebrar. Mas quando o atleta solta, sai, ela arremessa o atleta, ela volta ao normal.
Então essa é a resiliência, né? Que é essa capacidade que certos materiais têm de serem submetidos a um esforço, e quando cessado esse esforço, eles retornam para o seu estado natural. Na área da psicologia, a resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. É a capacidade de adaptar-se às mudanças e a momentos de adversidade positivamente. Então, na psicologia, né, eles pegaram esse termo da física e trouxeram para a área da psicologia, né? Então, é essa capacidade das pessoas lidarem com os seus problemas, com situações de pressões, muitas vezes, sem perder a essência, né? Sem ceder a essas pressões, né? E aqui ainda acrescenta também que é a capacidade de adaptar-se a mudanças e a momentos de adversidade de forma positiva. Mas eu gostaria de trazer, né, esta palavra para o âmbito espiritual. Então, o meu conceito de resiliência espiritualmente falando, ser resiliente não significa ser invencível, significa que somos capazes de tirar proveito de tudo aquilo que vivemos, sempre aprendendo e sendo fortalecidos. É o que Romanos 8:28 fala, né, querido? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Acredito que essa passagem bíblica, ela se encaixa nessa definição de resiliência, né? Porque não significa que nós seremos pessoas invencíveis. Significa apenas que nós somos capazes de tirar proveito de tudo aquilo que a gente vive, seja coisas desastrosas ou coisas boas, né? Porque às vezes é fácil nós tirarmos proveito das coisas boas, dos momentos bons de felicidade. Mas resiliência é basicamente você tirar proveito de certas pressões da sua vida sem você perder a sua essência, né? Voltando ao seu estado natural, que é o estado que o Senhor Jesus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Explorando um pouco esse aspecto na palavra de Deus, podemos ver como ela está cheia de exemplos de pessoas resilientes. Então, a gente, olhando para a Bíblia, querido, nós vamos ver que nós temos inúmeros, infinitos exemplos de homens e mulheres resilientes. A palavra de Deus, ela nos mostra que muitos homens e mulheres foram resilientes, né? Na sua vida, na sua trajetória cristã, na sua caminhada, na sua vida. E eu creio que não é diferente também nos dias de hoje. Eu sei que dentro da igreja há muitos resilientes. Conheço histórias de pessoas dentro da igreja, histórias fantásticas, que foram resilientes, né? Desde a mocinha que casou muito jovem, mas nem por isso deixou de ser uma boa mãe, uma boa esposa. Desde a esposa que no momento muito difícil do esposo, de problemas às vezes psicológicos, ainda assim não deixou de amar o seu esposo, permanecer do seu lado e cuidar dele. Então nós temos inúmeras histórias de pessoas que sofreram abusos, né? Abusos sexuais, abusos psicológicos, abusos de violência muitas vezes na sua vida, mas que nem por isso também perderam a doçura, a alegria e o prazer pela vida, né? Então, tanto na palavra de Deus como hoje nos nossos dias, eu creio que há muitas pessoas resilientes no nosso meio. Mas eu gostaria de explorar um pouco esse aspecto na palavra de Deus, porque nós podemos ver como ela está cheia, como eu falei, de pessoas resilientes, de pessoas com uma fé resiliente. E vamos lá, alguns exemplos. José, né? Eu gosto muito da história de José, acho que vocês já perceberam isso. A história de José, queridos, você vai achar na Bíblia, lá em Gênesis, desde o capítulo 37 até o 50, até terminar o livro de Gênesis, você
você vê a história de José. Aqui eu só vou dar um resumo assim, bem resumido mesmo, da vida desses personagens. Mas você depois pode pegar sua Bíblia e ler, porque são histórias fantásticas de pessoas que superaram crises e pressões muito grandes pelas quais passaram, sem perder a essência. José, odiado, desprezado, ameaçado de morte, vendido como escravo, viveu no Egito durante 15 anos como um escravo. Assediado pela mulher de Potifar, escapou, mas passou 2 anos na prisão injustamente, até se tornar governador do Egito, né? Então José, ele foi esse rapaz, né? Porque na época, quando tudo começou, ele ainda era um rapaz. José foi esse rapaz que foi desprezado pelos próprios irmãos, que teve a sua vida ameaçada de morte, foi vendido como escravo, né? Viveu 15 anos nessa condição de escravo no Egito. E para acabar de inteirar tudo isso, né, a mulher de Potifar se engraça com José, porém José não cede, né, não cede a essa tentação, o que lhe custou passar 2 anos na prisão de forma injusta, porque ele não tinha feito nada com a mulher de Potifar, como foi acusado, né? Então José passa 2 anos na prisão antes de se tornar o segundo homem mais importante do Egito. Outra história, o que podemos dizer sobre a resiliência de Ruth, né, queridos? Que teve 3 pessoas mortas na sua família. Seu sogro, Elimeleque, seu cunhado, Malom, e o próprio marido, Quilion. Viveu com sua sogra, Noemi, né, da caridade, recolhendo sobras de trigo nos campos de Boaz. Mas mesmo assim não desistiu e nem se lamentou, se adaptou àquela situação. Você pode ler o livro de Ruth, são apenas 4 capítulos, e você vai ver essa história também fantástica de Ruth, que diante de todo esse cenário de crise, né, ela estava morando no seu país, em Moabe, com a sua família, sua sogra, seu cunhado, seu sogro, e de repente, né, eles morrem, todos os homens da casa morrem, as mulheres ficam todas viúvas. Não bastasse isso, vem a fome sobre aquele país, né? Mas a gente lê a história de Ruth, queridos, e a gente vê como Ruth foi resiliente, como Ruth se adaptou às mudanças tão cruéis e tão repentinas da sua vida. E você vai ver o final da história de Ruth lá no livro dela, foi um final, Deus a honrou, Deus cuidou de Ruth. Deus cuidou de Ruth e juntamente com Ruth cuidou de Noemi, a sua sogra, a quem Ruth honrou durante todo o processo difícil pelo qual elas passaram. Outro personagem, Pedro, né? O que dizer de Pedro, né, queridos? Que depois de negar 3 vezes a Jesus, jurando que não o conhecia, levantou-se restaurado no dia de Pentecostes e ganhou através da sua pregação ali, querido, 3.000 almas para o Senhor Jesus. Você vê isso lá no livro de Atos, capítulo 2. Você pode ler o capítulo 2 todinho para você ver essa história fantástica de restauração de Pedro, que negou Jesus, que teve vários altos e baixos, assim como nós temos, né, queridos? Mas quando foi restaurado, Pedro se tornou um grande pregador do Evangelho, um grande homem de Deus, que na sua primeira ministração, querido, cheio do Espírito Santo, ele arrebatou 3.000 almas para Jesus. E por último, eu gostaria também de mencionar Paulo. Não tinha como não mencionar Paulo, né? Que sofreu em várias circunstâncias e mesmo assim continuou em frente no seu apostolado, ou seja, continuou em frente, fundando igrejas, né?
edificando igrejas para Jesus na terra. Vamos ver algumas situações pelas quais Paulo descreve que passou. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 27, você pode abrir sua Bíblia, 2 Coríntios 11, do verso 23 e 27, nós vamos ver o próprio Paulo, né, descrevendo as situações difíceis pelas quais ele passou. Ele faz um resumo, basicamente, daquilo que ele tinha passado. Vamos ver esse resumo e essa história fantástica da vida do apóstolo Paulo, um homem resiliente também. Leiamos. 2 Coríntios 11, do 23 ao 27, que diz assim: São servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Essa é a descrição, querido, de um homem que, por amor a Cristo e a sua obra, passou por situações tão adversas que eu acredito que nem eu nem você nem passamos na nossa vida. Esse é o apóstolo Paulo, poderoso, homem de Deus, homem resiliente, querido, que passou por tantas adversidades para que a igreja de Cristo fosse fundada, fosse estabelecida na terra. Esses exemplos, querido, nos revelam que uma fé verdadeira faz com que a pessoa que a professe sirva a Deus na bonança ou na tribulação. Pois independentemente das circunstâncias, querido, Deus continua sendo Deus. Então esses exemplos que nós acabamos de ver revela uma fé verdadeira, né? Uma fé que está firmada verdadeiramente em Cristo, que independentemente de estar bem ou mal, independentemente da bonança ou da tribulação, permanece crendo, permanece contribuindo com a obra de Deus na terra, permanece acreditando, permanece fundamentando a igreja de Cristo na terra, permanece no seu propósito, permanece no seu chamado, apesar das dificuldades. É essa a essência da fé, a resiliência. Mas infelizmente, queridos, tem sido retirada de boa parte das canções e pregações que ouvimos hoje no nosso meio. Infelizmente, essa verdadeira fé, essa fé resiliente, ela tem sido tirada de muitos púlpitos e de muitas canções evangélicas. E o que é mais triste é que, ante a isso, nós vemos pessoas, muitos cristãos, queridos, que na primeira situação adversa desistem da sua fé, ou agem muitas vezes como a mulher de Jó, que maldiz a Deus e incita o outro a fazer o mesmo, né? A mulher de Jó, diante daquela realidade tão dura, tão difícil pela qual veio sobre eles, ela fala para Jó: por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Né? Uma mulher que não era resiliente, que não suportou a provação quando ela veio sobre eles. E Jó repreende ela, né, falando que como uma tola ela falava,
Então quer dizer que o bem ela aceitava com prazer, mas o mal ela não queria aceitar, né? E assim mesmo nós temos vivido e visto uma fé muito instável no meio do povo de Deus. Uma fé que muitas vezes não suporta certas adversidades. E elas hão de vir, queridos, sobre nós, porque Jesus nos garantiu isso. Jesus não nos enganou. Jesus disse que nós teríamos aflições. Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa dele. Jesus disse que nós não teríamos honra muitas vezes dentro da nossa própria casa, que o profeta não é honrado muitas vezes no meio dos seus. Jesus disse tudo isso, querido. Mas muitas vezes quando isso sobrevém sobre a gente quer abandonar a nossa fé. A gente quer desistir, a gente quer parar. Se você já passou ou está passando por algum estresse, algum problema, alguma angústia, querido, alguma decepção, ou até mesmo um período de luto, eu quero te dizer, ainda que a tua mente e o teu corpo enfraqueçam, Deus é a tua força, Ele é tudo o que você precisa. Isso está lá no Salmo 73, 26. Querido. Ainda que a tua mente e o teu corpo enfraqueça, Deus é a tua força, querido. Ele é tudo o que você precisa. Não ceda, querido, às pressões. Seja resiliente. Aprenda com as pressões da vida, querido. Aprenda com as adversidades que hão de vir sobre mim, que hão de vir sobre vocês. Eu sei que talvez eu possa estar falando com pessoas que nesse momento de quarentena já até perdeu entes queridos por conta desse vírus, querido. Talvez eu esteja falando com alguém lutado, mas eu quero te dizer que a tua fé ela vai fazer toda a diferença nesse momento, querido. Que você seja resgatado agora nesse momento de luto, nesse momento de perda, ou nesse momento de estresse, nesse momento de pressão extrema que muitas vezes você está vivendo. Que você seja resgatado para ser resiliente, que você não perca a sua essência, que Satanás não consiga roubar de você, querido, aquilo que Deus tem colocado dentro de você, que é as características de Jesus, a bondade, o amor, a misericórdia, o perdão, apesar de tudo que você já viveu ou está vivendo, seja qual for a situação mais adversa, a tribulação mais horrenda pela qual você possa estar passando, querido. Não permita que Satanás roube a sua essência, mas seja resiliente. Permaneça crendo, permaneça se submetendo à vontade do Senhor, como Jesus fez por nós. Permaneça em Jesus, Ele é a tua força. E acredite, querido, Ele é tudo que você precisa. Jesus é suficiente. Para mim, Jesus é suficiente para você. Que você seja resiliente, que você não perca a sua forma, que você não seja deformado pelas coisas que esse mundo muitas vezes traz sobre nós. Que você não seja deformado pelas adversidades pelas quais você já passou, querido. Que você não seja deformado pelas injustiças que você já passou na sua vida. Eu conheço pessoas que já passou por abusos, como eu falei no início, abusos sexuais. Eu conheço pessoas que já passaram por injustiças, por perdas muito grandes. E talvez esse seja o seu caso. Se eu estou falando com alguém que já foi abusado, se eu estou falando com alguém que foi traído, eu quero te dizer, querido, não perca a sua essência. Não permita que Satanás venha te embrutecer. Não permita que Satanás venha fazer de você um poço de amargura. Não permita, querido. Não permita que Satanás venha fazer de você alguém negativo. Não permita. Mas que você seja resiliente. Que através de todas essas situações que você possa ter vivido o que você está vivendo,
que essas situações, querida, elas venham cooperar para o seu bem, que elas venham cooperar para o propósito eterno do Pai na sua vida, e que Jesus receba todo o crédito, querido, na sua vida, apesar da tribulação, apesar da perda pela qual você passou, apesar do abuso pelo qual você passou. Não permita que Satanás lhe prenda, forme prisões ao redor de você, que você viva anos encarcerado naquilo que te acometeu, mas que você seja resiliente, como um elástico esticado, mas depois volta para sua posição original, como aquela vara que parece que vai quebrar quando o atleta está sobre ela, mas ela lança o atleta ainda mais longe, como o cotton, né, que muitas vezes é esticado, mas depois volta ao seu estado natural. Que você volte todas as vezes diante de pressões horrendas pelas quais você passar, que você volte ao seu estado natural, que é o qual, querido? A imagem e semelhança do nosso Deus. Que você permaneça acreditando nas pessoas, que você permaneça amando as pessoas, que você permaneça perdoando as pessoas, que você permaneça, querido, alegre, que você permaneça confiando, que você permaneça amando ainda, apesar de tudo que você possa ter passado na sua vida. Que a verdadeira essência de Cristo permaneça dentro de vocês, que ela brilhe, que ela traga doçura. Para falar a verdade, eu não acredito em pessoas resilientes que não tenham Cristo Jesus como Senhor, como centro da sua vida, tendo sua vida rendida a Ele, que não tenham o Espírito Santo dentro de si, porque nós, por natureza, a nossa natureza não é essa, querida, a nossa natureza não é sermos resilientes. Eu acredito que isso é produzido em nós através da ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E por isso, nesse momento que agora vamos estar encerrando, nós vamos estar orando, eu gostaria de orar por você que ainda não nasceu de novo, ainda não recebeu uma nova natureza, que é a natureza de Cristo e que dentro dela está a resiliência. Eu gostaria de orar por você que nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, que nunca se rendeu a essa verdade. Eu gostaria de orar por você se você deseja nascer de novo, porque eu não acredito em resiliência naqueles que ainda não nasceram de novo. Mas se você hoje foi tocado por essa palavra e você deseja nascer de novo e receber essa natureza, a natureza espiritual, a natureza de Cristo em você, através do Espírito Santo de Deus, que você ore conosco. Eu gostaria de orar também por você. Eu gostaria de orar também por aqueles que muitas vezes, até mesmo por conta de uma situação muito difícil pela qual passou, abandonou sua fé. Eu gostaria de orar por vocês que desejam se reconciliar com o céu, que desejam refazer a aliança que foi quebrada, seja por causa do pecado, ou seja por uma decepção muito grande que você passou na sua vida. E por isso você se afastou dos caminhos do Senhor, por isso você se afastou da comunhão com Ele, por isso você não ouve mais, você não tem mais fome pela palavra de Deus, porque lhe foi roubada essa natureza. E muitas vezes foi roubada por conta de algo muito difícil que você possa ter passado na sua vida. Mas hoje é dia de você voltar. Hoje é dia do Senhor gerar novamente em você uma nova natureza, a natureza dele. E dentro dela, querido, vai estar a resiliência, que é a capacidade de você, a partir de agora, não se permitir mais desanimar, desistir da caminhada por conta de situações difíceis, mas aprender com elas e permanecer na sua essência. Eu gostaria também de orar por você. E o terceiro grupo de pessoas que eu gostaria de orar é por você que é um cristão mesmo,
mas que hoje você reconheceu que você precisa ter uma fé resiliente, uma fé que suporta as pressões e permanece inabalável. Gostaria também de orar por essas 3 categorias de pessoas. Eu gostaria de convidar você que está em casa a orar conosco, orar por esses 3 grupos de pessoas que eu estou apresentando agora. Se você não se encaixa em nenhuma delas, mas que você ore juntamente comigo por elas. E eu gostaria de me colocar nessa 3ª categoria, né? De ser uma cristã professa, de ter Jesus como Senhor da minha vida, de amá-lo acima de todas as coisas. Mas eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor me dê uma fé resiliente, uma fé que suporte as pressões, uma fé que suporte as dificuldades, sem perder a minha essência, que é a essência dele dentro de mim. Eu gostaria de me unir a vocês também, orar por vocês e com vocês. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por este momento. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que é a verdade, que nos resgata, que nos transforma. Deus, nesta hora, Senhor, eu juntamente com a tua igreja agora reunida, eu te apresento, Senhor, aqueles que desejam nascer de novo, aqueles que desejam se render a ti, aqueles que nesse momento, Senhor, estão se rendendo ao teu senhorio, que estão nesse momento se rendendo à aliança contigo, meu Deus, e fazendo, Senhor, esta aliança contigo. Deus, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa seus pecados, Senhor. Lava-os com o teu sangue, meu Deus, e purifica-os, Pai. Sela-os com o teu Espírito Santo, o Espírito da promessa que viria sobre todo aquele que crê em ti. Sela-os agora com o Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, manifesta a tua natureza agora na vida dos meus amados, na vida desse que agora está se rendendo a Jesus. Manifesta uma nova natureza em suas mentes, em seus corações, e que eles venham nascer de novo nesse dia para ti, Jesus. Deus, nós desligamos a vida deles das mãos de Satanás. Agora seja desligado na autoridade do nome de Jesus Cristo, e nós agora nos ligamos com os céus, nos conectamos agora com a eternidade, nos conectamos agora com os planos e propósitos do nosso Deus, nos conectamos agora à videira verdadeira, que é Jesus. Deus, nós também te apresentamos as pessoas que estão voltando, as pessoas que estão se reconciliando, as pessoas que estão refazendo a aliança que foi quebrada, Senhor, contigo. Ó Deus, eu sei que o teu coração agora está alegre por conta disso, por conta dessa realidade, do retorno dos teus filhos, ó Deus. Como o teu coração se alegra por isso, meu Deus. Que caia o engano, que caiam as escamas, Senhor, da mentira, que caiam as escamas, Senhor, dos prazeres errados desse mundo agora dos seus olhos, em nome de Jesus. E que eles possam enxergar, meu Deus, quem Tu és verdadeiramente, Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor agora sobre eles. Reescreve o nome deles, reescreve, Senhor, o nome deles no livro da vida. Lava-os com Teu sangue novamente. Purifica-os, Senhor, de todo pecado, de toda obra da carne. E reconecta eles, Senhor, contigo, com o Teu coração. E que a partir de hoje, Senhor, eles possam andar em novidade de vida. E que a partir de agora, meu Deus, eles experimentem o gozo da Tua presença em nome de Jesus. Eu clamo por isso. O Espírito Santo de Deus invade agora esse lugar. Aonde os Teus filhos estão. Aonde eles estão agora, aqueles que estão renovando a aliança. Faça-os experimentar novamente o gozo da Tua presença, meu Deus. Essa é a minha oração, Pai.
E nós oramos também, Pai, por aqueles que reconheceram nessa noite que precisam de uma fé resiliente, que precisam, Senhor, ser pessoas que venham a aprender com as adversidades da sua vida. Forja em nós uma fé assim, Senhor. Forja em nós uma fé resiliente, uma fé que suporta as pressões e a que ainda assim não perde a sua essência, não perde a tua essência que está dentro de nós através do teu Espírito Santo. Nós queremos suportar os dias maus, nós queremos suportar os momentos difíceis, sem perder a nossa essência, Senhor, sem perder a nossa fé, sem perder a doçura do teu Espírito Santo, sem perder a alegria, sem perder a paz, sem perder a misericórdia. Senhor, nos faz pessoas assim, nos faz homens e mulheres dessa forma, Senhor, que apesar de tudo que nós passarmos, ou que já passamos, que a gente permaneça assim, que a gente permaneça acreditando nas pessoas. Se porventura eu estou orando por pessoas que foram traídas, por pessoas que receberam ingratidão, eu oro agora, Senhor, para que eles permaneçam acreditando nas pessoas, que eles ainda permaneçam, Senhor, amando as pessoas, crendo, meu Deus, nas pessoas, que há jeito, que elas não desistam do chamado, Senhor, que há sobre suas vidas, porque foram traídas, porque foram magoadas, mas que elas permaneçam, Senhor. Essa é a minha oração. Eu oro, Pai, nos dê esta fé resiliente, Senhor. Este é o nosso clamor nessa noite. Nos torna cristãos, Senhor, moldados pelas Tuas mãos. Nos torna cristãos cujas raízes estão profundas em Ti e que não se abalam e que não são deslocadas, mas que permanecem, Senhor. Nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam, Pai. Essa é a nossa fé, Pai. Forja ela em nós, renova ela nessa noite em nossas vidas, em nossos corações, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada pela Tua palavra. Permanece em nós e permanece falando e fluindo através de nós. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Obrigada, amados, pela presença de todos. Deus nos abençoe.